Oi, cartoleiros e fãs de futebol. Vamos escalar o time dos baratos para a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Então vamos começar pelo goleiro. E o escolhido foi o goleiro Aranha, da Ponte Preta. Goleiro Aranha, da Ponte Preta. Ele teve a última pontuação de -3. Vai jogar em casa contra o Corinthians e deve sim ter uma pontuação maior que a última. E assim garantirmos algumas cartoletas. Próximo jogador vai ser o lateral Diogo Matheus, do Vitória. Vamos encontrá-lo aqui. Diogo Matheus. Ele teve uma última pontuação de -1.9, tem uma média de -0.10, vai jogar em casa contra o América Mineiro, deve ter uma pontuação maior que a última, e assim nós escolhemos Diogo Matheus como um dos laterais. O outro lateral, vamos escolher Mena, do São Paulo. Ele teve uma última pontuação de -9.70, pois fez um gol contra. A média dele é de 0.52, vai jogar em casa contra o Curitiba e deve sim, evidentemente, ter uma pontuação maior que a última. E assim ganharmos cartoletas. Essa aí a opção, é a escolha. Voltamos para cá e vamos aqui concluir a parte defensiva com os zagueiros. Paulo André. Paulo André, que teve a última pontuação de 0, uma média de 3.84. Vai jogar em casa com o time do Botafogo e deve sim ter uma pontuação maior que a última, pontuando positivamente e assim ganharmos cartoletas. Vamos para o próximo jogador, que é o zagueiro Luiz Felipe. Então vamos aqui, Luiz Felipe dos Santos. Teve a última pontuação de 2.70, vai jogar em casa contra o time do Figueirense, é amplo favorito, é possível que não sofra gols jogando em casa e assim tem uma pontuação maior e escolhemos, portanto, Luiz Felipe. Vamos para o próximo jogador, o meia, sem dúvida, Arrascaeta, do Cruzeiro. Teve a última pontuação de 1.20, vai jogar em casa contra o Santa Cruz e sabemos que em casa geralmente ele tem uma pontuação razoável ou boa ou excelente, e então deve ter uma pontuação maior. Então escolhemos a Arrascaeta, apesar de ser um jogador caro, mas vale a pena o investimento. O outro meia que nós aqui escalamos e escolhemos foi Renato dos Santos. Ele teve a última pontuação de -0.4, deve sim jogar em casa contra o Figueirense, tem uma pontuação positiva, portanto ganhando cartoleta, e fica aí a nossa dica.
Para concluir o meio de campo, escolhemos o meia Douglas. Do Grêmio, teve a última pontuação de menos 1.4, uma média de 2.54 em 18 jogos, joga contra o Atlético Mineiro em casa. Então nós escolhemos o Douglas. Tá aqui, escolhemos Douglas. No nosso ataque, vamos escolher Ábila, do Cruzeiro. Teve a última pontuação Ábila de 7.8, uma média de 5.31 em 7 jogos. Joga contra Santa Cruz. É uma boa aposta para fazer pontos em razão do favoritismo. Então aí a nossa dica, Ábila. O próximo atacante fica por conta de Bolanhos, do Grêmio. Bolanhos que teve uma última pontuação de menos 1.8, sua média de 0.51 em 9 jogos, joga em casa contra o Atlético Mineiro, portanto deve ter uma pontuação maior que a última, e assim é um jogador para ganhar cartoletas. Fica então nossa dica, Bolanhos. E a última dica para completar o ataque é o jogador da Chapecoense, Kempis, atacante. A última pontuação não teve, foi 0. É uma média de 3.13 em 11 jogos. Vai jogar em casa contra o Flamengo. É um jogo difícil, mas ficamos com essa aposta para ganharmos cartoletas. Para concluir o time, vamos escolher o técnico do Vitória, o técnico Wagner Mancini. Então vamos aqui. Escolhermos Wagner Mancini. E assim concluímos o time. E o time fica, portanto, assim, com 85.76 cartoletas. Vamos confirmar o time, verificar a escalação com o goleiro Aranha da Ponte Preta, com o lateral Diogo Matheus do Vitória, Mena do São Paulo, Paulo André do Atlético Paranaense, Luiz Felipe, zagueiro do Santos, Arrascaeta do Cruzeiro, Renato do Santos, Douglas do Grêmio, Ábila do Cruzeiro. E o técnico fica sendo o Wagner Mancini, além dos atacantes Miller, Bolanhos e Kempis. Esse aí, portanto, é o time e a dica do time dos baratos. Espero que consiga ganhar cartoletas e comemorar a sua pontuação. É isso aí. Espero que tenha contribuído e boa rodada.